para todos os públicos. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu aluno do 6º ano. Sou o professor Marcos Emiliano. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar de um gênero textual bastante conhecido. Alguns de vocês já conhecem, que é o gênero textual diário. E quem não conhece, vai conhecer na nossa aula de hoje, ok? Então, relembrando aqui o nosso planejamento, nós estamos aqui na nossa semana, nossa penúltima semana antes da semana de férias, né? Que é falando sobre o gênero diário. Na semana que vem nós vamos falar sobre substantivo, adjetivo e a gente só volta em agosto com novas aulas, ok? Então, falando um pouquinho sobre esse gênero diário, é um gênero que muitos de vocês devem conhecer. Essas imagens que estão aí na tela são imagens que talvez seja do conhecimento de vocês, né? Esses livros onde as pessoas registram suas memórias, geralmente vêm com um cadeadinho, né? Para que outras pessoas não tenham acesso. Nós estamos falando de um gênero textual denominado diário, ok? Muitas meninas aí também gostam de escrever, né, com imagens bastante coloridas, né, com canetas especiais. Então, nós vamos falar um pouco sobre a estrutura de um texto denominado diário. O gênero diário, né? É um gênero de texto pessoal em que a pessoa relata memórias, experiências, ideias, opiniões, desejos, sentimentos, acontecimentos e fatos do cotidiano. Então, tudo isso pode ser relatado num diário e pode ser escondido das demais pessoas, né? Gênero diário e mundo digital. Ainda que com a expansão da internet, o diário manuscrito tem sido pouco explorado. Muitas pessoas preferem produzir seus textos com papel e caneta. A gente sabe que hoje, todos os textos que nós falamos, eles podem estar na internet. Já falamos aqui sobre gêneros como carta, e-mail, carta de reclamação, né? E temos muitos outros gêneros e hoje a boa parte dos gêneros que nós falamos sempre podem estar na internet, né? Mas ainda assim, o diário, né? Existem muitas pessoas que escrevem todos os dias com papel e caneta, continuam preferindo escrever esse gênero manuscrito. Na comunicação virtual, os blogs se assemelham aos diários, uma vez que muitos possuem as mesmas características e por isso são comumente chamados de diários virtuais, né? Nós temos aí uma porção, aí, uma infinidade de blogs na internet que as pessoas relatam sua vida pessoal, os acontecimentos ali do dia a dia, e a pessoa escreve todos os dias, semanalmente, mensalmente, fatos que aconteceram nas suas vidas, né? São os blogs, né? Um outro gênero textual, mas que mantém estreita relação com diários, uma vez que o gênero diário exige que aqueles acontecimentos sejam registrados de forma cotidiana, né? Diariamente. O gênero diário, também chamado de agenda, né? A gente pode ver em alguns lugares sendo chamado de agendas, sendo, portanto, um diálogo íntimo entre o escritor e o papel. É como se o escritor ali estivesse com um interlocutor que é o próprio papel, né? Uma vez que, geralmente, os diários não são realizados para serem lidos por ninguém. A palavra diário, do latim diarium, está relacionado com o termo dia, e pode ser considerado uma autobiografia, né? Uma pessoa escrevendo ali sobre suas memórias, sobre si, também pode ser denominado um tipo de autobiografia. Por ser um gênero de natureza pessoal, não é escrito com a finalidade de ser lido por outras pessoas além do autor. E é isso que eu venho falando desde o começo da nossa aula. Os diários geralmente têm essa característica. Você escreve o diário e esse diário ele não pode cair nas mãos de ninguém, porque ali estão os seus segredos, os seus sentimentos, coisas que você aprontou naquele dia que você não quer que chegue ao conhecimento de alguém. Então, esse gênero ele é feito ali para ficar entre você e o papel. As características do diário. Se tratam de relatos pessoais, a pessoa vai relatando sua própria vida, com histórias verídicas ou fictícias, que a gente vai ver daqui a pouquinho que é possível ter histórias ali inventadas ou fictícias, registro dos acontecimentos do dia da pessoa,
são escritos em primeira pessoa, então vamos ter verbos em primeira pessoa, pronomes de primeira pessoa, a presença muito forte do eu. Registro em ordem cronológica, né? As pessoas registram ali no dia a dia, à medida que o ano vai avançando, ela vai tendo mais acontecimentos daquele ano. Caráter intimista e confidente, né? O diário ele não tem, você tem uma liberdade de contar tudo, né? Tudo aquilo que você não contaria para uma pessoa, para um amigo, para seus pais, você pode contar no diário. Subjetividade e espontaneidade, já que nós não temos regras muito claras sobre como produzir um diário, ok? Você tem ali o caráter da sua espontaneidade é que tem que prevalecer, certo? Embora tenha alguns elementos comuns que a gente pode observar em todos os diários. É uma escrita confessional, né? Você vai se confessar, é como se fosse uma confissão. Vocabulário simples, não precisa ter aquele vocabulário rebuscado. Presença de um vocativo, alguém para quem você vai remeter essa sua fala, no caso é o próprio diário mesmo. Uma linguagem informal, né? Totalmente livre das normas gramaticais, certo? E os textos são assinados. Lá no finalzinho nós temos a assinatura de quem escreveu esse texto. A estrutura de um diário é muito simples, muito básica, né? Quem escreve um diário tem a possibilidade de desenvolver um texto bem mais livre se comparado a outros gêneros. Mas, no geral, os diários contêm, certo? Quais são os 4 elementos que todo diário, em geral, contém? É um vocativo, geralmente eu começo com um texto com querido diário, meu diário e etc. O corpo do texto, o próprio texto, a data, né? A data que geralmente vai vir ali antes do vocativo, ou se você estiver num diário físico que você comprou aí numa papelaria, você vai perceber que a data já vem lá bem em cima mesmo, né? na parte superior da folha, e a assinatura que identifica quem escreveu aquele texto. Então, sabendo disso, quais são os tipos mais comuns de diários que a gente pode encontrar, né? Já falei para vocês que os diários, eles, de modo geral, eles contam histórias que a pessoa viveu, mas nós podemos também ter histórias inventadas, histórias fictícias, né? Então, nós temos aí um subgênero denominado diário de ficção. O que é que são? Ao contrário dos diários com histórias verídicas é o mesmo que verdadeiras, né? Um diário de ficção trata-se de uma obra literária composta por anotações do autor. É escrito para que outras pessoas leiam, a exemplo da coletânea americana Diário de um Banana, de autoria do cartunista Jeff Kinney. Então nós temos aí diários de ficção que contam histórias fictícias criadas, mesmo ideias que foram planejadas e são ficção, mas são escritas nesse gênero de diário, né? Em geral, você, quando escreve um diário, você não quer que ninguém saiba, mas você pode produzir uma obra, pode produzir um texto que vai ficar ao alcance de todo mundo, vai virar até um livro, como no caso do Diário de um Banana, que você já deve ter lido, né? O diário online. O diário online ou virtual, conhecido popularmente como blog, surgiu da junção entre a necessidade de escrever e o fenômeno virtual, o fenômeno da internet. É um diário online, lido por meio da internet, em que pode ser de relato pessoal ou assunto específico, ok? Então, os blogs hoje ainda desempenham muito esse papel de diário. Tem gente que já nasceu nesse mundo da internet, então escreve suas memórias, seus acontecimentos em blogs, ok? Às vezes todo dia, né, diariamente, às vezes semanalmente, mensalmente. Então, nós temos aí diversos blogs que relatam a vida de uma determinada pessoa. E, geralmente, esse texto ele é aberto ao público. A pessoa que escreve, ela disponibiliza isso para todo mundo. Ok? O que é um marco, né? Já que os diários, a gente viu aí que no começo eram, inclusive, com cadeados. Hoje em dia, os diários podem ser compartilhados. Você escrever para que todo mundo leia, certo? O diário de gravidez, também chamado de diário de gestante, é um tipo de registro muito comum entre as gestantes que costumam deixar relatado o dia da gravidez com o intuito de recordar futuramente ou para acompanhamento médico. Nós temos aí diversas mulheres, né, que quando estão grávidas, elas escrevem esses diários de gravidez, que é uma forma de acompanhar essa gravidez. Ali ela pode colocar fotos, ela pode colocar exames que ela fez, entenderam? Então, são um subtipo de diário específico daquele momento, daquela mulher que está grávida e que deseja, de alguma forma, registrar o dia a dia dessa gravidez, ok? E, por fim,
Nós temos o diário de viagem também, que contém relatos de passeios, dicas para viajantes, o que vai interessar associado ao universo do viajante, ok? Então você faz uma viagem aí pela vários países da Europa, vamos dar um exemplo. Então você pode registrar tudo por meio de um diário de viagem, né? Aí você visita um determinado país, você registra as impressões que você teve daquele país, aí você vai visitar outras impressões. Você pode anexar imagens, fotos, né, ali no seu diário, colar essas fotos e isso, de alguma forma, facilita a vida de alguém que vai fazer a mesma viagem que você fez. Imagina só, a primeira vez que eu vou para um país estrangeiro, né, para um país, aliás, um país que não seja o nosso país, o Brasil, vou para o Japão. E você já foi, então eu pego o seu diário de viagem, porque por meio dele eu consigo ter acesso ao que você vivenciou ali naquele país, né? Os lugares que você foi, que você gostou, os que você não gostou, para que eu tome decisões sobre minha viagem. Por fim, nós temos o diário de classe ou o diário do professor. O diário de classe é um instrumento legal de registro da situação didática da vida escolar dos estudantes, do acompanhamento das suas aprendizagens e do desempenho escolar. Faltou um Rzinho aí, né? Então, o diário de classe, ele é esse instrumento pedagógico, esse instrumento em que o professor ele vai registrar a vida escolar dos estudantes, né? O professor está ali todos os dias com seus estudantes, então é preciso realizar um registro das notas, um registro das dificuldades daquele aluno, do desempenho daquele aluno, fazer um registro também das presenças e das faltas. Então, o diário de classe é meio que também esse instrumento, só que aí é um instrumento de preenchimento, ele já vem todo produzido, então basta o professor só preencher com os nomes dos seus alunos, a série, a disciplina, as notas e enfim, ok? Então, sabendo o que é o gênero diário, agora que você já sabe tudo sobre o diário, você consegue resolver as atividades da questão 1 até a 12, da página 43 até a página 47, tá? Lição 8, diário, ok? No 6º ano. Então, vamos fazer uma leitura. E o nosso texto de hoje é um texto maravilhoso, que é um diário, tá? Que foi transformado em livro. O nome desse diário se denomina Quarto de Despejo. Ele foi escrito por Carolina Maria de Jesus e só foi publicado em 1960, né? E a obra ela reúne 20 diários escritos por essa autora, que é uma mãe solteira, negra, sem instrução, escolar e moradora de uma favela de São Paulo, né? Então ela vai registrar, por meio de seus 20 diários, a sua vida simples, a sua vida de miséria, a sua vida de sofrimento. Então ela vai fazer os filhos, né? A criação desses filhos. Então, esse livro ele contém uma reunião de todos os diários escritos por essa autora, ok? Vamos fazer a leitura? De cara, nós já observamos o primeiro elemento do diário, né? A data, lá em cima, 20 de julho de 1955. Onde é que você estava nesse dia? Você se lembra? Claro que não, né? Você não era nem nascido. Então, vamos ver como é que Carolina ela retrata esse dia, como foi que ela viveu esse dia. Só que o que eu fiz? Eu retirei algumas partes, por ser muito extenso, eu retirei algumas partes e foquei em alguns acontecimentos da vida dela, ok? Querido diário, deixei o leito às 4 horas para escrever. Abri a porta e contemplei o céu estrelado. Quando o astro-rei começou a despontar, eu fui buscar água. Tive sorte. As mulheres não estavam na torneira. Enchi minha lata e zarpei. Fui no Arnaldo buscar o leite e o pão. Quando retornava, encontrei o senhor Ismael com uma faca de 30 centímetros mais ou menos. Disse-me que estava à espera do Benedito e do Miguel para matá-los e que eles lhe espancaram quando estava embriagado. Lhe aconselhei a não brigar, que o crime não traz vantagens a ninguém, apenas deturpa a vida. Senti o cheiro do álcool, desisti. Preparei a refeição matinal. Cada filho prefere uma coisa. A Vera, mingau de farinha de trigo torrada. O João José, café puro. O José Carlos, leite branco. E eu, mingau de aveia. Já que não posso dar aos meus filhos uma casa decente para residir, procuro lhe dar uma refeição condigna. Terminaram a refeição. Lavei os utensílios. Depois fui lavar umas roupas. Eu não tenho homem em casa. É só eu e meus filhos. Mas eu não pretendo relaxar.
O meu sonho era andar bem limpinha, usar roupas de alto preço, residir numa casa confortável, mas não é possível. Eu não estou descontente com a profissão que exerço. Já habituei-me a andar suja. Já faz 8 anos que cato papel. O desgosto que tenho é residir em favela. Que suplício catar papel atualmente. Tenho que levar a minha filha, Vera Eunice. Ela está com 2 anos e não gosta de ficar em casa. Eu ponho o saco na cabeça e levo-a nos braços. Suporto o peso do saco na cabeça e suporto o peso de Vera Eunice nos braços. Tem hora que revolto-me, depois domino-me. Ela não tem culpa de estar no mundo. Refleti. Preciso ser tolerante com os meus filhos. Eles não têm ninguém no mundo a não ser eu. Como é pungente a condição de mulher sozinha, sem um homem no lar. Aqui todas implicam comigo. Dizem que falo muito bem, que sei atrair os homens. Quando fico nervosa, não gosto de discutir. Prefiro escrever. Todos os dias eu escrevo. Sento no quintal e escrevo. Carolina Jesus. Gente, a gente tem que observar essa leitura da seguinte forma. Esse livro, quando houve essa compilação desses 20 diários num texto só, numa obra só, eles preferiram colocar como a autora escreveu. Se vocês forem atrás da história da Carolina de Jesus, ela só teve 2 anos de instrução, ela mal aprendeu a ler e escrever. A gente pode perceber aí na leitura desse texto muito da oralidade, da maneira como ela fala. E algumas palavras elas estão incorretas perante a norma culta, né? Tanto por ser uma obra ali localizada em 1955, né? Ela escreveu esse texto em 1955, como também porque muitas palavras ela não sabia a grafia correta por falta de instrução, né? Então, por isso que a gente vê alguns momentos em que a gente percebe erros ortográficos. Na verdade, a gente tem que observar que Carolina Maria de Jesus ela não tinha toda a instrução que nós temos. Então, por isso que a escrita dela é desse jeito, mas a escrita dela não a faz menos valiosa do que a sua escrita, do que a minha escrita. Ao contrário, a gente percebe aí um teor bastante literário, um teor documental, inclusive histórico, na escrita dessa autora, né? Que ela vai relatando ali a vida dela numa favela em 1955, né? Se a gente não tivesse esse registro, talvez não soubéssemos como era ainda mais difícil viver em favela naquela época, ok? Então, sabendo disso, vamos resolver nossas atividades do dia, tá? Primeira questão. Quais os sentimentos a autora possui em relação à sua vida difícil, né? Nós podemos perceber aí na leitura que o tempo todo ela vai falando que ela se revolta, mas ela domina essa revolta, né? Então, os sentimentos que ela tem em relação a essa vida que ela tem na favela, ela mostra muita revolta em viver na favela, em ter de catar papel com a filha nos braços, mas ainda assim ela mantém um certo otimismo, né? Ela mantém como ela falou ali, ela se domina, né? Ela tem raiva, mas ela consegue dominar essa raiva. Ela sabe que os filhos, por exemplo, não têm culpa dela estar naquela condição triste, né? De catar papel para sobreviver e ter que morar numa favela. Uma favela que se hoje ainda é bastante complicado a gente pensar nas favelas, imagina em 1955, quando não tinha nenhum serviço público nas favelas, né? Esgoto a céu aberto, situações assim, falta de escolas, falta de uma saúde adequada. Então ela tem essa revolta por isso, mas ela de certa forma mantém um otimismo, e é por isso que ela escreve. Segunda questão. A autora utiliza uma linguagem marcada pela oralidade. Identifica a alternativa em que percebemos essa oralidade, né? Ela escreve, mas ela escreve influenciada pelo jeito como ela fala, né? Ela não tem uma formação, assim, ela não tem um nível superior ou algo acima disso. Ao contrário, ela teve só 2 anos de estudo. Então, na letra A, abri a porta e contemplei o céu estrelado. Aí nós não temos nenhuma marca de oralidade, certo? Da maneira como ela fala. Na letra B, senti o cheiro do álcool. Também não vemos nenhuma marca de oralidade. Na letra C, preparei a refeição matinal. Também nós não vemos nenhuma marca de oralidade, nenhuma palavrinha aí que ela escreveu da forma como ela fala. E na letra D, aqui todas implicam comigo. A palavra implicam aí, na verdade, é a palavra implicar, né? Da pessoa, a famoso caçar conversa, né? Que a gente fala, né?
Então, a palavra implicam aí é a marca de oralidade que a gente percebe nesse texto. Então, resposta correta, letra D. Terceira questão. Segundo o texto, quais os sonhos da autora, né? Aí a gente pode identificar essa fala no próprio corpo do texto. Segundo essa autora, o sonho dela é andar limpa, usar roupas caras, né, e residir numa casa confortável. Na verdade, é um sonho ali que ela tem em relação aos filhos, né? Se você for fazer a leitura completa desse livro, você vai perceber que ela tem uma preocupação muito grande com os filhos em relação ao futuro desses filhos, né? Ela não quer que os filhos passem pelos mesmos problemas por quais ela passou, de ter que andar sempre suja, de ter que catar papel, de viver numa favela, e enfim. Quarta questão. Em que suplício catar papel atualmente? O ponto de exclamação exprime que ideia, né? Então aí, que suplício catar papel atualmente? Nós temos aí a presença de um ponto de exclamação, que vai dar uma ideia de revolta, de dor, de chateação, né? Ela está chateada de ter que todos os dias, o único meio de sustentar a sua família é ter de catar papel. Então ela coloca esse ponto de exclamação, serve para mostrar uma frase exclamativa, mas uma frase exclamativa de revolta, de chateação, de ela ter que fazer isso todos os dias, de segunda a segunda, né? E ainda por cima com a filha nos braços. Releia na quinta questão. Temos que levar a minha filha Vera Eunice. Ela está com 2 anos e não gosta de ficar em casa. Eu ponho o saco na cabeça e levo-a nos braços. O pronome destacado faz referência a que vocábulo? Esse pronome a, né, que é um pronome aí, um pronome pessoal do caso oblíquo, a gente pode observar o quê? Que ele está retomando que outra palavra? Casa, saco, minha filha ou cabeça? A gente precisa fazer a leitura, ó. Eu ponho o saco na cabeça e levo-a nos braços. Levo-a, a gente já sabe aí que o substantivo ele tem que estar no feminino, tá? Porque esse pronome ele faz referência a um substantivo no feminino. Então, esse levo-a nos braços, ela leva a quem? Ora, só pode ser a filha Vera Eunice, tá? Então, a resposta correta aí é a letra C. Minha filha Vera Eunice. Sexta e última questão. Que palavra poderia substituir o adjetivo destacado no trecho, como é pungente a condição de mulher sozinha sem um homem no lar, mantendo o sentido, né? Isso a gente precisa fazer uma leitura assim, mais ampla dessa obra. A gente percebe que ela é sozinha, né? Enquanto naquela época, em 1955, na década de 50, ainda o casamento era muito valorizado, né? A ideia de que o homem devia trabalhar e a mulher deveria ficar em casa cuidando dos filhos. A gente observa que ela trabalha e ela também cuida dos filhos. Então, ela sente muita falta da presença de um homem em casa, de um marido que possa fazer pelo menos essa parte de trabalhar. Então, qual é o sentido da palavra pungente aí nesse trecho? A gente sabe que essa condição aí não é nada agradável, ela está reclamando. Então, vamos ver qual é o adjetivo que melhor se substitui, que melhor cabe aí no lugar de pungente, né? Fácil? Não. Como é fácil a condição de mulher sozinha? Não dá certo, né? Não é fácil, ela está dizendo que é difícil, ao contrário. Engraçada? Essa condição de ser uma mulher sozinha, ela é engraçada, a autora acha isso engraçado, ao contrário, ela acha isso muito triste. Confortadora, letra C? Também não. Essa situação não é nada confortadora. Não é confortável ser uma mulher sozinha naquela época sem um homem no lar. Dolorido é a que melhor cabe. A condição de ser uma mulher sozinha é uma condição aí dolorida, né? Essa ideia de pungente aí, ela dá uma ideia de difícil, de insuportável, de ser dolorido, ok? Letra D, certo? Nossa aula já acabou. Nossa, mas foi curtinha, né? Então, gente, façam os exercícios que eu propus, tá certo? Assista esse vídeo mais uma vez no canal da CEMED no YouTube. Nós estamos aqui em mais uma edição do Projeto Escola Minha Casa, Projeto de Vidas, que é para que vocês não abandonem a escola. Ao contrário, que vocês sintam que vocês estão sendo lembrados pela Prefeitura, pela Secretaria Municipal de Educação e pelos seus professores, tá bom? Façam uma homenagem ao seu professor fazendo as nossas atividades, ok? Muito obrigado e até a nossa próxima aula. Tchau!